Olá, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz com Jesus por me dar mais essa oportunidade de estar falando. Estou aqui para vencer as minhas limitações, porque eu tenho muita dificuldade em falar, mas Deus tem me ouvido e tem me colocado no coração a vontade muito grande de estar falando. Quando a gente olha para o mundo e vê o mundo em caos, né? Hoje, logo pela manhã, a gente vê manifestações de pessoas, né, reivindicando alguns direitos, mas não é por aí. Devemos procurar pessoas que tenham força, né, para que eles lutem por nós. Porque os pequenos for fazer manifestações, só vai dar baderna, né? E acaba não alcançando o objetivo que tem que ser alcançado. Mas eu louvo a Deus, porque Deus está no controle de tudo. Deus nunca perde o controle, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus, mesmo no caos, Ele tira a bênção, no caos Ele abençoa, né, as pessoas, e desta maneira a gente vê a soberania de Deus, né, em toda a história, né? Quando a gente abre a Bíblia e vai querer entender, né, a criação, qual é o objetivo de Deus, quando nós quer conhecer a Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, onde nos revela Deus. Deus está sendo revelado pela essa palavra. Ela foi revelada mais de 40 autores, né, em tempos diferentes, vivendo épocas diferentes, mas quando formada, né, a gente vê a harmonia, né, o propósito de Deus sendo cumprido. Então hoje nós temos esse manual, né, divino, escrito por homens, é claro, mas divino, onde nos orienta, né, ou nos ensina a buscar a salvação. Mas salvação de quê? Esta é a pergunta que que a gente tem que ter imediato. Deus está nos salvando de quê? Deus criou todas as coisas e criou a humanidade para um objetivo. Porém, na criação do ser humanos e dos anjos, Ele deu o livre-arbítrio, a escolha de fazer ou decidir o que fazer. E nessa escolha, o ser humano foi levado por Satanás ou por Lúcifer a desobedecer a Deus. E o homem, na escolha, decidiu seguir a orientação de Lúcifer. Então perdeu aí o que era o propósito de Deus, fez com que nós perdemos a comunhão, perdemos o que de melhor que Deus tinha nos dado. As ordenanças, quando nós vamos ler Gênesis, a gente vê Deus nos dando ao homem, né, o poder de dominar sobre todas as coisas. Mas o diabo
entrou e fez com que ele usurpou com consentimento humano esse poder. E hoje a gente pode entender que o mundo jaz no maligno. A fala de Jesus. Se o mundo jaz no maligno, o mundo é dominado por Satanás. Parece que poderia ser uma heresia, mas se o mundo não fosse dominado por Satanás, não necessitaria da salvação de Cristo. Deus, com a tua grande misericórdia, colocou um plano de salvação, onde Ele vai alcançar o ser perdido, o ser que se perdeu, o ser humano. Então, quando nós olhamos para todo esse caos, a gente sabe que Deus está no controle. Deus está no controle. O plano de salvação foi iniciado já há mais de 2000 anos atrás com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos revelou grandes coisas, grandes revelações, trouxe a nós grandes revelações, né, acerca dos fins dos tempos. E nunca foi tão fim dos tempos quanto hoje, o dia de hoje, né? Mas estamos em apuros, a humanidade está em apuros. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que cuida, e Ele tem um povo na terra. Este povo que Ele escolheu primeiro foi os descendentes de Abraão. E na vinda de Cristo, este povo não o recebeu. Glória a Deus por isso, porque isso abriu o espaço para que os gentios alcançassem ou recebessem essa salvação. E hoje nós, há 2000 anos, mais de 2000 anos depois, somos a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje temos a condição de receber a salvação. Eu quero ler aqui alguns textos o meu desejo é trazer uma palavra aos irmãos que têm perdido seus parentes. Eu quero deixar aqui os meus sentimentos, porque nós estamos nesse mundo. A Bíblia diz que Jesus, na oração ao Pai, ele mesmo disse que nós não somos desse mundo. Mas, nesse mesmo texto, ele diz: Pai, eu não peço que tire eles deste mundo, mas que o guarde. Essa foi a oração de Jesus. E essa oração, irmão, foi feita para mim e para você. Jesus orou por nós. Jesus clamou ao Pai por nós quando Ele estava nessa terra. Hoje Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede por nós diante do Pai. Irmãos, mas grande é Deus, grande é Deus. E a humanidade tem pecado contra esse Deus. A humanidade tem trazido coisas terríveis diante de Deus. Irmãos, Deus vê todas as coisas, Deus vê o coração, Deus vê a mente.
Deus ele contempla todas as coisas. Na verdade, Deus ele é muito compassivo, porque este mal, Covid, já deveria ter vindo há muito tempo, porque esse é um juízo de Deus. É um juízo de Deus. Ah, mas o Covid pode ter sido, ele foi feito em laboratório, sim, mas Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus sempre teve o controle sobre todas as coisas. Quando Satanás achava, quando ele perturbava a vida de Ló, ele achava que estava derrotando Ló ou fazendo algo contra a vida de Ló, o mal contra a vida de Ló, mas ele estava fazendo na permissão de Deus. E Ló era um homem justo, íntegro, a Bíblia nos afirma. Mas o diabo atacou, feriu, destruiu. Mas tudo que ele fez foi com a permissão de Deus. Hoje eu estou falando para os crentes, porque o ímpio, quando vem o mal sobre ele, ele se revolta, ele nem quer saber falar de Deus. Isso acontece também com o cristão. Às vezes o cristão sofre tanto que ele fala, não, onde está Deus? E Deus está lá no lugar que ele sempre teve, no seu trono. Nada disso foi planejado por Deus do princípio. O que Deus planejou para nós, seres humanos, no princípio, eu vou ler aqui o que Ele preparou para nós desde o princípio, em Mateus 25, o grande julgamento, a Bíblia fala. Jesus está falando. Mais de 2000 anos atrás, ele trouxe essa revelação àqueles que estavam lá e a nós que estamos aqui. Ele trouxe essa revelação que está escrito assim no verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque eu quero estar à direita do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar ali. Meus irmãos, essa palavra aqui é para nós cristãos. É para nós cristãos, nós não podemos nos perder. Nós temos o livre-arbítrio, mas as nossas atitudes são más. Jesus falou isso. Se o filho pedir ao pai pão, o pai dará pedra. Se o filho pedir peixe, o pai dará cobra. A resposta é não. Vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais o Pai que está no céu. Jesus diz que nós somos maus. Mas nós temos a salvação disponível em Cristo. O que hoje acontece hoje, eu quero dizer algo. Durante toda a história houve sofrimento. Durante toda a história houve caos.
Quando você olha para a Idade Média, o povo não chegava a 50 anos. Um jovem de 18 anos tinha a aparência de 40, pela toda a maleste que tinha, todo o mal que tinha. A saúde era precária, não tinha saúde. Quem poderia às vezes viver um pouco mais era quem tinha condição, quem tinha dinheiro, ou quem tinha a prata, o ouro. Mas no passado houve sofrimento. Quando a gente vê, quando a gente lê, eu vou ler um texto aqui, que certamente nos anos 70, eu digo no princípio, no primeiro século, nos anos 70, eles estavam entendendo que já estava acontecendo esse texto aqui. E esse texto aqui, ele foi real para eles lá. E hoje, no futuro, será real ainda mais. A quem estiver vivendo na época que se cumprirá essa revelação. Aqui Jesus está falando sobre a grande tribulação. Porque podemos entender que hoje Jesus virá para muitos. Por quê? Porque só respirando, só em vida podemos decidir ser salvo ou recusar esta salvação. Então, quando esses lá dos anos 70, no primeiro século, o que eles viram? Eles viram que quando, pois, virdes, está escrito aqui em Mateus 24, verso 15, está escrito: quando, pois, vistes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda, entre parênteses está escrito aqui. Isso aqui, para os judeus cristãos que viu Epifânio entrar no templo, ir ali sacrificar um porco, ali eles já estavam vivendo isso aqui. Essa revelação foi para eles lá e vai ser para aqueles que viver a grande tribulação no futuro. Porque o início, os princípios da dores que Jesus nos fala, nós já estamos vivendo. E para nós aqui, para aqueles que vão partir, nós já está numa grande tribulação. Já está vivendo. Por quê? Porque eles já estão, os salvos já estão no paraíso. Aqueles que morreram já estão no paraíso, aguardando a grande vinda do Senhor nos ares. Esses serão ressuscitados primeiro, é o que a nossa Bíblia nos fala. Então, para esses, a grande tribulação é essa que nós já estamos vivendo. Para esses. Mas no futuro ainda virá mais tribulações. A Bíblia nos fala isso. Continuando lendo o texto aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Verso 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiveres grávidas e das que amamentam, naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá
como deste o primeiro do mundo, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vou ler de novo, 21. Porque desde o tempo, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Esse aqui é o futuro, ainda vai vir. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Olha aí, misericórdia. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Grande tribulação ainda está por vir. A grande tribulação ainda está por vir. É claro que nós temos a fé e entendemos pela revelação bíblica que há um arrebatamento da igreja suficiente para poder estar abordando esse assunto, né? Mas a revelação foi dada por Daniel. Jesus está falando aqui sobre a revelação que foi dada por Daniel. Não tem como estudar escatologia sem entender as 70 semanas, né? E uma coisa que eu já entendi é que quando Jesus, a igreja foi fundada na terra, a igreja de Cristo, o cristianismo foi fundado na terra, ali cessou ali cessou a contagem das 70 semanas. E quando a igreja for arrebatada, voltará a contagem das 70 semanas, onde está faltando uma semana, que é contado o dia, anos. Então, ainda depois que a igreja for arrebatada, só tem 7 anos. É onde entra todo o estudo do anticristo. O que eu estou dizendo é que esse dia está próximo. Deus está levantando um grande povo, eu falo profeticamente, para poder estar pregando, por estar falando a verdade. Porque às vezes, hoje nós, há mais de 50 anos, o cristianismo foi distorcido para uma teologia de prosperidade onde os cristãos hoje não estão esperando mais a vinda de Cristo, onde hoje os cristãos hoje estão bem à vontade para viver nessa terra. Meu Deus, 100 anos seria tudo que você consegue viver nessa terra. Você não vai viver mais de que 100 anos. E você sabe o que é 100 anos diante ou em comparação à eternidade? Não é nada. Este mundo não é nosso. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Este mundo não nos pertence. Nós não somos daqui. Nós temos uma promessa. E essa promessa é a verdade. Meus irmãos, tenha misericórdia de ti. Chega-te a Deus. Procure este Deus. Não há outra saída, não há outra. Não se revolte contra esse Deus. Esse Deus, ele falou que tudo isso ia acontecer. Ele trouxe a revelação. Nós temos a revelação, que é essa palavra. Nós temos a revelação. Não se revolte contra esse Deus.
Meu amado, você que perdeu da sua família, você que perdeu aquele que você amava, que você ama, não se preocupe, Ele está na glória. A Bíblia nos afirma, eu quero ler outro texto. A Bíblia nos afirma que nós vamos reencontrá-los nas nuvens. A Bíblia nos afirma que eles serão ressuscitados primeiros. Depois nós seremos transformados. Aqueles que estejam vivos. Eu digo nós porque nós estamos vivos hoje. Mas aqueles que estarão vivos serão transformados e iremos encontrar com eles na nuvem. Colossenses 4, Tessalonicenses 4. Meus amados, não se revolte contra Deus. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Mas tem que entender Deus. É impossível entender Deus. É impossível. Mas Deus, Ele vê todo o mal da humanidade. Ele conhece o coração. Aqueles que estão longe de Deus, mais longe ele vai ficar. Mais longe ele vai ficar. Com exceção dos que aceitaram a Jesus um dia. Porque a minha Bíblia diz que não há como deixar de crer nesse Jesus. E aqueles que foi escolhido por Deus, esse será salvo. Não interessa o que ele está vivendo hoje, ele será salvo. Deus, ele trabalha. Deus, ele faz com que a sua palavra seja cumprida. Deus vela pela tua palavra. E quando Deus trabalha para cumprir com a tua palavra, o que eu estou dizendo é, se Deus tem um plano de salvação para um dos teus, Ele vai salvar, Ele vai fazer meios. E o que interessa para Deus é a salvação. Nós, seres humanos, temos o entendimento de que ser salvo é continuar respirando. É essa que é a nossa ideia. Porque nós estamos dentro de um mundo fechado. Nós precisamos dessa revelação para que a gente possa ver o espiritual. Antes do pecado, não havia separação do mundo carnal e do espiritual. Não havia separação. Mas Deus, para não perpetuar o pecado, ele deu como punição, mas Ele deu a morte. Essa morte que nós temos na carne, hoje, essa primeira morte, ela foi dada para que o pecado não seja perpetuado. Deus, desde o princípio, Deus nunca foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Deus, Ele desde o princípio da fundação do mundo, Ele nos preparou. Ele nos preparou. Apocalipse 22, 12 diz assim: e eis que venho sem demora, que é Jesus, e comigo está o galardão. É Jesus, vai vir com o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as tuas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, entre chaves, para que lhe assista à direita o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães,
os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e pratica a mentira. Ficarão muitos de fora. É lamentável que muitos cristãos ficarão de fora. Muitos. Porque quando a gente vê lá alguns chegando diante de Jesus, revelação, a Bíblia nos fala que muitos chegarão a Ele, a Jesus, e dizendo: Senhor, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome fizemos maravilha, né? Esses são crentes, são os cristãos que acreditavam que estavam salvos. Mas Jesus vai dizer para eles: afaste, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Meu Deus, como será doído. Meus amados, meus irmãos, nós precisamos de Cristo, nós precisamos de aproximar de Cristo, nós precisamos buscar todo tempo. Temos que ter essa salvação, temos que ter. Deus, Ele é fiel. Cada pessoa vai receber segundo as suas obras. Quantas pessoas não cristãos que faz boas obras, mas não receberam a Cristo como Salvador? Estes não serão salvos. Porque a salvação, nós somos pecador, não porque pecamos. Nós somos pecador por natureza. A nossa raça ser humano, a nossa raça é raça caída, é raça que nós nascemos em pecado. Nós somos pecadores porque nós nascemos na raça caída. A verdade é que a gente pode olhar para um pé de manga e a gente olha o fruto que ele dá em manga. A gente pode olhar para um pé de uva, o fruto que vai dar é uva. A verdade é que olha para o ser humano, o fruto dele é pecado. Por isso nós necessitamos da salvação de Cristo. Por isso que nós precisamos da salvação de Cristo. Meus irmãos, precisamos nos agarrar a essa salvação. Precisamos nos prender a esta salvação. O mundo está um caos e não vai melhorar. E se melhora, ainda no futuro ainda piorará. Porque Deus, Ele é um Deus de justiça. Se nós olharmos para um juiz que está para julgar um malfeitor, um assassino, por exemplo, e esse juiz, no julgamento,
resolve soltar aquele que fez o mal a um dos seus familiares, dar liberdade ou tirar a culpa desse assassino que fez algo contra a sua família. O que você dirá desse juiz? O que você dirá desse juiz? Com certeza tu vai falar que ele é injusto, que ele não devia nem ser juiz. Deus não tem condição de deixar a humanidade impune, porque Ele é justo. Ele é justo. Mas por amor à humanidade, Ele disponibilizou a salvação. E essa salvação veio há mais de 2000 anos atrás. Essa salvação veio. E essa salvação hoje, está liberada para quem quer. Essa salvação está disponível para aquele que quer. Irmão, nós devemos agarrar essa salvação. Devemos agarrar essa salvação. Deus é um Deus de amor, porque nós seres humanos, merecemos a morte, mas Deus vai dar-nos a vida. Basta você aceitar essa salvação e grudar nessa salvação. Essa salvação tem uma caminhada. Nós estamos na caminhada. Nós temos que lutar para que não percamos esta salvação. Eu louvo a Deus porque Ele é bom. Nós somos salvos por Cristo. Louvado seja Deus. Aquele que quer tem condição de ficar à direita de Cristo. Na grande separação, ele vai ter. Nós temos condições de estar à direita. Esta é o chamado de Deus. Deus quer pessoas, obreiros, que venham pregar. É a salvação. Irmãos, para muitos Jesus está voltando, porque agora aqueles que morrem hoje, só quando Jesus voltar, se ele voltar daqui 10.000 anos, é só ali que vai ser o grande julgamento, só ali que será a ressurreição. E paz, meu irmão, todos os que estão mortos, os que viveram nessa terra, serão ressuscitados. Irmão, a nossa Bíblia diz que aqueles que vão queimar no inferno vão queimar com o seu corpo. Vão queimar, irmãos, que o verme não morre. O verme tem que ter corpo. Vai queimar no seu corpo. Meu irmão, Deus tem que ser levado a sério. Irmão, você olha para a história antes de Cristo. Você vê um mundo caótico, um mundo terrível, onde a maldade imperava. Deus escolheu um povo que vivia no meio desse povo que era mau. Mesmo ele sendo um povo escolhido de Deus, era dente por dente. Mas Deus mandou a salvação. Jesus pregou o amor. E hoje, depois de 2000 anos, o mundo foi transformado. Nós somos mais sensíveis
nós somos mais sensíveis, racional. Nós precisamos de nos apegar a Deus, porque o fim está próximo, o fim está aí. Eu louvo a Deus por estar neste momento falando para esta câmara, onde eu imagino multidões atrás, imagino multidões escutando. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele quer salvar todos vocês que me ouvem. E precisamos nós, obreiros da casa do Senhor, pregar este fim, pregar esta palavra é para nossos irmãos, porque no meio hoje, há 2000 anos de cristianismo, há mais de 2000 anos de cristianismo, os nossos irmãos, tem muitos que não vão ser salvos. E observar, para que a gente também não se perca. Nós precisamos de nos libertar de toda a artimanha de Satanás. Hoje nós deixamos de buscar a Deus por coisas insignificantes. Essa é a verdade. Deus está nos despertando. Ele está, irmãos, Jesus fala sobre a analogia das 10 virgens. Meus irmãos, estavam todas as 10 dormindo. Estavam todas as 10 dormindo. Tinha 5 prudentes que ele tinha um pouquinho de óleo. Deus, Ele quer que as virgens acordem. As virgens acordem. Porque Ele está à porta. Ele está à porta. Irmãos, eu louvo a Deus por esse momento. E que Deus venha abençoar. Eu queria ler mais texto, mas Deus me levou para outra direção. Não que não seria isso que eu iria falar, é isso mesmo que eu ia falar, mas Deus, Ele nos dirige. Se a gente quer ser obreiro, temos que ser obediente. Eu quero dizer àqueles que viram o meu vídeo de sábado, eu quero dizer que eu estou orando muito. Um irmão meu, um amigo, diz: olha, meu irmão Flávio, agora você vai ter que orar muito para você não pegar Covid. Eu falo: não, irmão. A minha fala é como os amigos de Daniel. Jesus pode me livrar desse mal, mas se Ele não me livrar, eu não vou me prostrar. Mas o que eu digo é: com Cristo é melhor. Com Cristo é melhor. Se Deus me deu, se Deus tem me sustentado graças à misericórdia dele, desde o ano passado, desde o princípio desse mal, Covid, Deus tem me sustentado, porque muitos se perderam, muitos esqueceram de Deus, e eu lamento. E eu digo a você que se esfriou na fé, busque. Deus não se afastou de ninguém, fomos nós que se afastamos de Cristo, fomos nós. Você que está fraco, não está tendo força. É uma pena da igreja estar hoje fechada. Né? Eu quero dizer alguma coisa sobre o Covid. O nosso país é muito grande. Né?
Nós é mais de 200 milhões Nós somos quase 300 milhões de brasileiros. O percentual de morte vai ser grande. Não tem jeito, vai ser grande, né? Hoje, os dados de ontem, que foi dado ontem, nós somos, no Brasil, em 24 horas está morrendo 2.216 pessoas. Esse é o dado de ontem, talvez hoje pode ser maior, né? 11 milhões de pessoas que ficaram com Covid, né? Mais de 10 milhões foi curados. O dado dos 275.105 mortes do início da Covid até agora. É muito, né? É uma cidade inteira, uma cidade média inteira, né? Então, meus irmãos, é alarmante, mas o nosso país é muito grande. Então, os nossos dados vão ser maior do que muitos. É claro que a gente vai ver muita gente ao nosso redor morrer. A gente vamos ver, né? E a expectativa de cura, a gente tem expectativa de cura, né? De que vai melhorar, que vai morrer menos pessoas, mas eu digo uma coisa: o meu escudo é o Senhor. O meu escudo é o Senhor. Ele pode me livrar. Essa deveria ser a nossa fala. Essa deveria ser a nossa fala. E se eu morrer agora, porque eu vou morrer, porque essa é o que Deus estabeleceu desde o princípio da criação, né? Desde quando o homem caiu, é a morte. A morte é a certeza. Então ele não vai ficar para sempre. Mas com Cristo é lucro. É o que Paulo falou, com Cristo é lucro. Então, não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, porque ela será vencida naquele dia. A Bíblia me fala que ela será a última a ser vencida, porque a morte não existirá mais. Não existirá mais. Aí é a eternidade. E você sabe o que vai acontecer na eternidade? Vamos conhecer a Deus. João 17:3. Vamos conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que conheça a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo, aquele que Ele enviaste, aquele que enviaste. João 17:3. Glória a Deus. Então nós vamos passar a eternidade conhecendo ao nosso Deus. Passar a eternidade, Deus se revelando dia após dia. Essa é o que nós... Porque hoje nós podemos ver a revelação de Deus comparada com o que nós conhecemos. Não tem como nós ver a revelação de Deus não tendo a comparação a alguma coisa nossa. É impossível a gente falar das coisas espirituais no Espírito. No Espírito, que eu digo assim, com a visão espiritual, porque nós não temos essa visão espiritual, e eu começo a falar de coisas inefáveis aqui, ninguém vai entender nada, porque ninguém nunca viu. Glória a Deus. Eu agradeço a você que me ouviu até aqui, e que eu peço a você, até quando Deus quiser, estarei gravando. Eu louvo a Deus pela tua vida e eu oro a Deus para a cura desse mal, ou para a eliminação desse mal, que tire esse mal do mundo. Mas Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Eu louvo a Deus.
Seja abençoado cada um, você, a sua família e a tua casa seja livre desse mal. É em nome de Jesus que eu declaro a cura e declaro a proteção. O escudo é o nosso Senhor. Em nome de Jesus.